Continuando aqui em outro vídeo, último, final. Deuteronômio capítulo 18, versículo 11. Nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Isso aqui é a continuação do versículo de Deuteronômio 18, 10. Eu vou reprisar aqui. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agüero, nem feiticeiro. Versículo 11. Nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. 12. Pois todo aquele que faz tais coisas é abominável ao Senhor. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Deuteronômio 13, 18, 13. Perfeito será para com o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 14. Porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém, quanto a ti, o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. Deuteronômio 17, versículo 2. Se no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, for encontrado algum homem ou mulher que tenha feito o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo o pacto, continuando, que tenha ido e servido a outros deuses, adorando-os a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a qualquer astro do exército do céu, o que não ordenei, e isto te for denunciado e ouvires, então inquirirás bem, e eis que, sendo realmente verdade que se faz tal abominação em Israel, então levarás às tuas portas o homem ou a mulher que tiver cometido esta maldade, e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Versículo 6. Eu uso de misericórdia com milhares aos que me amam e guardo os meus mandamentos. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Assim lhe direis os deuses. Jeremias 10, capítulo 11. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra, esses perecerão da terra e debaixo dos céus. Jeremias capítulo 16, versículo 20. Pode um homem fazer para si deuses? Esses tais não são deuses. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existe todas as coisas, e por ele nós também. Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas do Senhor e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isaías capítulo 2, versículo 3, versículo 2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Versículo 3. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Então aqui Jacó, ao templo do Deus de Jacó. Jacó é Jerusalém. Deus chamou Jacó e mudou o nome dele para Israel, aliás, para Israel. Daí fundou Jerusalém. Israel que fundou Israel. Então o nome Israel foi dado por Deus para Jacó, quando Jacó foi chamado, entenderam? Então,
Eu vou ler mais um versículo. Isaac e Jacó, certo? Vou ler aqui agora lá em livro de São João, capítulo 4, versículo 22. Diz assim: Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Amém? Então, procure uma igreja evangélica onde pratica o evangelho puro, verdadeiro, onde os dons do Espírito Santo estão em prática. Ali Deus vai trazer o conhecimento, as coisas ocultas, oculto e escondido. Está lá em Daniel, versículo... o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 1 e 22. Diz assim, lá no 21. Ele muda as épocas... Eu vou ler aqui do 20. Deixa eu achar o versículo 20 aqui. 20 em diante. E disse, louvado seja o nome de Deus, para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. 21. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento ao que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Conhece o que está nas trevas e a luz habita com ele. Isaías, livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 22, diz assim: Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Vamos lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Livro do profeta Isaías, lá no capítulo 1, versículo 18, diz assim: Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Promessas, né? Promessas de Deus para nós. Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Diz assim: Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, Deus falando. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A Bíblia diz assim no livro de São João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 diz: Se o Filho, que é Deus, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por enquanto, só até aqui. Estou dando o final. Amém? Livro de São João, capítulo 3, versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. 18: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Livro de São João, capítulo 12, versículo 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um
juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que lhe proferi o condenará no último dia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Samaria é capital de Israel. Judéia é capital de, se me falha a memória, capital de Jerusalém, naquele tempo. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: Eles responderam: Creiam no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 6 em diante, diz assim: Mas a justiça que vem da fé diz: Não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Versículo 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Vamos pular lá para o 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No versículo 12 do mesmo capítulo, do capítulo 10, Romanos, diz assim: Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, que é o Evangelho, a doutrina de Cristo. Salmos número 37, versículo 3 diz assim: Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. No versículo 4: Deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Versículo 5: Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Versículo 6: Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Até aqui é o final. Que Deus te abençoe. Livro de Números, capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe.